Olá, gente, que é Padre Joãozinho, estamos já em mais um programa Rema, uma palavra inspiradora, um caminho, uma estrada. Hoje, o nosso convidado tem nome de apóstolo, aliás, 2 apóstolos tinham esse nome. Tiago, irmão Tiago Radaeli, falei certo? Falou certo, padre. Irmão Tiago, você é da congregação dos Padres Marianos? Como que é isso? Então, eu sou da Congregação dos Padres Marianos, eu estou na congregação há 17 anos e eu decidi ser irmão religioso, apesar de ter entrado na congregação para ser padre. Depois, no caminho, Qual que é a diferença? a diferença é que o padre tem a missão de pastorear, né? O irmão, acho que tem uma missão mais de talvez ser discípulo de Cristo, né? Viver o carisma. Qual que é o carisma da congregação dos Padres Marianos? Os padres marianos têm o carisma de, vamos dizer assim, difundir o dogma da Imaculada Conceição. Esse seria o carisma principal da congregação. Ah, é? E também o sufrágio pelas almas do purgatório, seria o segundo carisma. Ele é da onde? Qual que é a origem? A origem da congregação é polonesa, fundada no ano de 1763 na Polônia. 763? Isso. E foi renovada no ano de 1909 pelo bispo Jorge Matulewski. Mas o fundador quem é? É o padre Stanisław Papczyński. Então, ele já tinha esse desejo de divulgar o dogma da Imaculada Conceição antes mesmo dele ser proclamado, porque o dogma foi proclamado em 1854, não foi isso? Exatamente. Não é de 1854, por Pio XII, o Exatamente. dogma da Imaculada Conceição por meio da bula Inefabilis Deus? Exatamente, padre. Então a congregação ela surge no meio daquela, vamos dizer assim, daquela discussão que existia entre os Maculistas maculistas e e imaculistas. imaculistas, e o fundador teve essa inspiração, né? Ele acreditava que Maria era imaculada desde sua concepção, e ele fundou a congregação com esse objetivo de defender o dogma, de proclamar. No Brasil tem muitos padres e irmãos marianos? Na verdade, a nossa congregação é uma congregação pequena, padre. Nós temos em torno de 33 membros na No Brasil. congregação no Brasil. Mas no mundo também, a congregação não é uma congregação muito grande, né? Até o fundador disse isso uma vez, né? Que Tem nós quantos no mundo seríamos assim? pequenos. Eu acredito que chega a uns 300 membros. É o quanto nós somos do Brasil. No Olha, Brasil somos quase 400. E né? vocês 300 no mundo inteiro. Isso aí. E eu sou professor de Mariologia, então estamos em casa falando de Maria, né? E a Polônia é um país muito mariano, né? Papa João Paulo II, já na Polônia, tem aquele lema Totus Tuus Maria, né? Sim, a congregação nasce também nesse contexto, né? Ah, é? De uma civilização que tem esse amor por Nossa Senhora, né? Que tem uma espiritualidade muito grande. Mas é um país também que sofreu muito, né, padre, ao longo dos anos, né? Teve invasão. Todo mundo invadiu a Polônia. Todo mundo invadiu a Polônia, vamos dizer assim, né? Até o seu mapa aí foi redesenhado diversas vezes, né? É, a nossa província na Polônia é a maior da congregação. É o país onde existe o maior número de padres do Sagrado Coração de Jesus. E me diz o seguinte, agora vamos deixar um pouquinho de lado a congregação. O, o irmão Tiago Radaeli é da onde? Eu sou curitibano. Chega bem pertinho assim, já. A minha vocação surgiu já desde criança, assim, sempre tive esse desejo, assim, de estar na igreja, né? De conhecer, de estar mais perto de Deus. Então, tive uma experiência com a renovação carismática no começo, né? Aham. E depois fui entrando nas pastorais como catequista, coroinha também. Alguma paróquia em especial aqui em Curitiba? Sim, na paróquia Rainha dos Apóstolos, que fica no Pinheirinho. E era já dos padres marianos lá? Não, a congregação é dos padres, na época era dos padres missionários do Sagrado Coração, eles que atendiam Ué, a então por que comunidade. você não foi ser do Sagrado Coração de Jesus? Caiu pro lado dos marianos? Então, padre, são os desígnios de Deus, né? Entendi. Acabei me identificando com o carisma dos marianos na época, porque ali, vamos dizer, é muito próximo também do Santuário da Divina Misericórdia, que é, vamos dizer assim, que é administrado pelos padres marianos. Ah, entendi. Nós vamos chegar lá nesse ponto. Mas
para ser um consagrado mariano, não é? O que você tem que estudar? Bom, acho que primeiramente deve ser amor grande a Nossa Senhora, né? Eu acredito que estudar um pouco a vida de Nossa Senhora Mas tem que ser, por exemplo, para ser padre tem que fazer filosofia, teologia para ser um irmão. sim, eu também fiz, né, a filosofia, a teologia, apesar que eu não concluí a filosofia ainda, mas eu fiz jornalismo, né? Teve Opa! vamos dizer, assim, teve todo um contexto que eu acabei Mas antes de interrompendo. entrar para ser irmão ou depois? Então, padre, é porque antes de eu ser, vamos dizer assim, irmão religioso, estar na congregação, eu trabalhava com meios de comunicação. Trabalhei um tempo na TV Canção Nova, trabalhei na Rádio Independência, na época, aqui em Curitiba, e depois foi surgindo esse contexto de vocação, né? Então Mas você já era jornalista? eu comecei o jornalismo antes de entrar para a comunidade religiosa e concluí já dentro da comunidade. Você está com que idade? Eu tenho 38 anos. Uma criança. Então, 38 anos, você entrou com que idade para ser irmão? Acredito que na época eu devia ter uns 21 anos, mais ou menos. Mas você já tinha concluído jornalismo, não, né? Não, então eu comecei, né, fiz um ano antes de entrar, vamos dizer assim, para a comunidade e concluí já dentro da comunidade. Ah, eles permitiram que você Isso. concluísse a sua faculdade já fazendo o caminho vocacional. Não, vamos dizer assim, no primeiro ano nós fazemos o postulado, né, dentro da congregação. E no segundo ano nós fazemos o noviciado. Depois, quando eu vim para Curitiba fazer o juniorado, eu acabei estudando esse primeiro ano de filosofia. Depois surgiu uma necessidade na congregação de, vamos dizer assim, de alguém que trabalhasse nessa área Ah, e da você já tinha comunicação. começado, E eu já tinha começado mas trancou. e tinha trancado. Ah, agora eu entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você queria ser um jornalista, começou a faculdade de jornalismo, já trabalhava em meios de comunicação, até pelo gosto com isso, canção nova, rádios, etc. Aí Deus te chama, você para tudo, larga, tranca a faculdade, vai ser postulante, noviço, faz os votos. Aí, quando você achava que estava livre do jornalismo, a congregação diz: agora você vai concluir o jornalismo. Exatamente. Então, existia esse desejo da congregação de expandir, né, os trabalhos, principalmente de difusão da Divina Misericórdia no Brasil. E eu sempre tive, vamos dizer assim, esse carisma pessoal, né? Para mim, o jornalismo era como a comunicação em si era como um hobby, né? Sempre gostei muito de informática, comunicação, né? Aham. Então acabou que, vamos dizer assim, juntou esse desejo da evangelização vamos dizer assim, com essa formação profissional. E aí você concluiu o jornalismo e começou a atuar dentro da congregação dos marianos, com esse campo da comunicação. Sim, primeiramente eu comecei com a parte de revista. Nós tínhamos na época uma revista chamada Divina Misericórdia, que a gente difundia, vamos dizer assim, a devoção para o Brasil todo. Ok. Depois eu concluí os estudos, daí fui concluir os estudos de teologia. Estudei 4 anos de teologia nos Claretianos. Ah, nos claretianos. E aí depois eu fui convidado pela congregação para trabalhar na editora Divina Misericórdia. Já fazem aí uns 9 anos que eu tenho trabalhado ali. E hoje você trabalha como irmão consagrado religioso mariano na editora. Na editora Chama Divina Editora Divina Misericórdia. Misericórdia? Isso, editora Divina Misericórdia. Estou vendo que tem uns livros aí, o que vocês Sim. publicam? Porque eu tenho aqui, agora eu estou decidindo. Agora vamos fazer aqui. A Guerra das Caixas, né? Da editora CJ para a editora Divina Misericórdia, que tem tudo a ver, né? Exatamente. É do Sagrado Coração de Jesus para o Sagrado Coração da Divina Luz. Vamos dizer que sim. E Santa Faustina tem uma história aí com o Sagrado Coração de Jesus, Olha, gente, né? aqui Então esse é o nosso... uma caixa também, é um box também. Depois vamos trocar figurinhas aqui, né? Esse é o nosso principal livro, que é o Diário de Santa Faustina. Ele é conhecido vamos dizer, Pode no abrir? mundo todo. Pode abrir, claro. Presente para o senhor. Ah, é? Sim. Uau! Então esses são os escritos de Santa Faustina, né? Santa Faustina, Apóstola da Divina Misericórdia. vamos dizer que sim. Na verdade, Jesus chamava ela de secretária da Divina Misericórdia. Ah, sério? Ele menciona várias vezes isso.
E Santa Faustina tinha uma devoção grande ao Sagrado Coração de Jesus também, Onde é tá? que imprime tão bonito assim? Nós imprimimos aqui no Brasil mesmo, com os paulinos, em São Paulo. Os paulinos? Sim, com os padres paulinos. Impresso É. pela gráfica da Paulus mesmo. Se alguém quiser comprar um livro bonito desse Diário de Santa Faustina, dá para ir pelo site? Dá para ir pelo site, editoradivinamisericordia.com. Aí, ó. Depois coloca ali, né? editoradivinamisericordia.com. E também tem nas Aqui é principais tudo que ela falou, livrarias. tudo que Jesus falou para ela. Isso. Então, a pedido do diretor espiritual de Santa Faustina e confessor dela também, então ele pediu para que ela anotasse as experiências místicas dela em cadernos. Então ela foi anotando as experiências de oração. Ela criou como se fosse um diário espiritual da vida dela. Essa expressão, Jesus, eu confio em vós, que está na boca do povo, né? Sim. É uma expressão de Santa Faustina? Então, padre, é um pedido de Jesus, na verdade, né? Para ela. Ele queria que as pessoas crescessem na confiança da misericórdia, que Jesus queria ser conhecido, antes de ser conhecido como um juiz, aquele que vem nos últimos dias para, vamos dizer assim, julgar a humanidade. Ele queria que as pessoas primeiramente fizessem a experiência com a misericórdia. Então ele fala, né, antes de eu ser conhecido como o justo juiz, eu quero ser conhecido como rei da misericórdia. Então ele se apresenta a Faustina desta forma. E aí ele pede para que seja pintada a imagem, como está no quadro, né, o quadro de Jesus com os raios. Esse que todo mundo conhece, Esse né? todo mundo Está conhece. logo aqui no início, não sei se dá para mostrar, a Santa Faustina e a imagem do coração misericordioso de Jesus, né? E aí Jesus pede para que seja colocado no rodapé da imagem, assim, né, a frase: Jesus, eu confio em vós. Entendi. E também E, quero entregar para o senhor esse livro aqui, padre. opa, hoje é dia de presente. Seria a A biografia. Santa Faustina, você está dizendo que a congregação dos marianos foi fundada em 1763. Santa Faustina é de que ano? De 1905. 1905, É bem exatamente. recente, né? Isso. Quer dizer, 1905 foi ontem. Ela é uma santa contemporânea, vamos dizer assim, né. Aqui tem a biografia. Vamos dizer, o processo de, vamos dizer assim, Santa Faustina foi considerada santa pela igreja Quem agora, no ano compra 2000. e recebe pelo correio também? Recebe pelo correio Aí recebe também. com essa caixa bonita assim? É uma caixa um pouco mais forte, né, padre? Porque É, senão é, o livro chegar mais difícil, né. Irmã Faustina, biografia de uma santa. Bonito. Esse aqui eu não conhecia não, o diário eu já conhecia. Então, nós lançamos esse livro, padre, para justamente organizar um pouco os escritos do diário, porque Santa Faustina acabou queimando o diário em dado momento. Ela achou que essas revelações, elas não vinham de Deus, né, achou que essas revelações eram inspiradas pelo demônio, vamos dizer assim. E no momento em que o diretor espiritual dela tirou férias, ela resolveu queimar os escritos Era um pouco rebelde, todos. é? Não, mas vamos dizer assim, Santa Fe era um pouco melancólica, sabe, padre, mas ela, em dado momento, ela sentiu que, vamos dizer assim, que isso não era revelação Gente, de Deus, é o uma senhor crise está de fé, né. falando não é só da Santa Faustina. Sabe que Santo Inácio de Loyola queimou também. E a Santa Teresa de Calcutá, ela é até feio falar isso, né? Mas ela deixou uma recomendação para os diretores espirituais ela fazia muita direção espiritual por cartas, que Santa Faustina também, né? Também. E tinha as cartas que ela escrevia para eles e as que eles escreviam para ela. Então, as que eles escreviam, ela queimou, né? Olha só. E ela pediu que eles queimassem as que ela escreveu. Se eu fizesse, eu iria pedir também. Você coloca seus problemas, suas dúvidas, seus dramas. Imagina, eu não quero que eu fique lendo as minhas confissões, a fichinha da confissão. Eu digo assim, ó, eu vou entregar a minha listinha de pecado, depois você queima, só que não queimaram. Eles guardaram porque eram tão lindas, tão profundas, né? E houve alguém que depois que ela morreu, passou recolhendo e publicou um livro. Jesus seja minha luz. É o nome do livro, né? Está publicado por aí.
No Brasil foi publicado até por uma editora evangélica, a primeira edição. Olha só. É, de tão bonito que era. Eh, então, ela queria queimar. E queimou? E queimou, padre. Então, Mas e como que está publicado agora? Tá aqui, ó. o diretor espiritual dela, né, quando voltou, descobriu que ela tinha queimado esses escritos, porque é como o senhor está dizendo, inclusive tem tabelas ali no diário, né, de quantas quedas ela teve, né, de alguns pecados ali, né. Então, ela queimou tudo isso e o diretor espiritual falou para ela: "Não, não só não foi o demônio que te inspirou, como agora você vai reescrever aquilo que você queimou". Penitência. Penitência. E ela reescreveu? Ela reescreveu. Então, no primeiro caderno, vamos dizer assim, são memórias de Santa Faustina. E ela teve que recordar aquilo que ela já tinha escrito. Então, ficou um pouco fora de ordem. Então, essa biografia, ela serve justamente para reorganizar o pensamento de Faustina, para deixar um pouco mais cronológico e principalmente de entender um pouco o contexto de vida de Faustina, né? Que era uma pessoa muito humilde, muito simples, era analfabeta praticamente, estudou 3 anos do ensino, vamos dizer assim, primário, né. Então, por isso também que o diário continha muitos erros, né, chegou a ser proibido aí pela igreja. Erro de português não, erro de polonês. Erro de polonês, algumas frases mal escritas, algumas frases que poderiam, vamos dizer assim, dar dupla interpretação teológica. Então o diário precisou ser todo repensado, vamos dizer assim. Tudo bem. Estamos conversando aqui no programa Rema com o irmão Tiago Radaeli, que é curitibano, jornalista que dedica a sua vida a na Congregação dos Padres Marianos, a editora da Divina Misericórdia. E já começamos a falar de Santa Faustina, não é? Que é a secretária da Divina Misericórdia. Ganhei aqui o Diário de Santa Faustina, que você também pode receber, pedindo inclusive pelo correio, entrando no editoradivinamisericordia.com.br. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta para conhecer mais desse universo de Santa Faustina. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra que mostra o caminho. Hoje entrevistando o irmão Tiago Radaeli. Irmão, você estava falando no bloco anterior da secretária da Divina Misericórdia, que é Santa Faustina, e ah, mostrou para nós esta belíssima edição do diário. Hoje, os padres marianos é que cuidam do Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba, como que é? Sim, já há 25 anos os padres estão trabalhando, no Santuário da Misericórdia. Então são 2 trabalhos, que iniciaram, vamos dizer assim, distintamente. Primeiro nós iniciamos um trabalho de difusão dos escritos de Santa Faustina. O padre André Schmidt, que veio para o Brasil, ele era um polonês, e ele estava, vamos dizer assim, vivendo uma certa crise de fé. E ele vai aos Estados Unidos e toma um contato com a devoção à Divina Misericórdia, há 45 anos atrás. E ele, então, tem uma renovação espiritual a partir da leitura do Diário de Santa Faustina, vamos dizer assim, da recitação do texto da Divina Misericórdia. E voltando para o Brasil, ele decide difundir a devoção aqui. Então ele pede ajuda para os Estados Unidos e começa, vamos dizer assim, a difundir o Diário de Santa Faustina como apostilas, né? Ele mesmo digitou, vamos dizer assim, datilografou esse diário, e aí começou a difundir dessa forma, de uma forma muito rústica, vamos dizer assim. Fazer xerox de santinhos com a imagem de Jesus misericordioso. E depois, Foi a primeira divulgação de Santa Faustina no Brasil. isso, seria a Que ano é isso? ano de 1975, se não estiver enganado, padre. 1975 foi o ano que eu já estava preparando para entrar no seminário. Eu entrei em 76. E a- Isso
Já em Curitiba? Isso já em Curitiba. E ele saía pelo Brasil Então, também o para pregar epicentro retiro. da espiritualidade da Divina Misericórdia no Brasil é Curitiba. É Curitiba, vamos Começou a dizer, partir daqui. a partir daqui. Primeiro ali na Vila São Jorge, depois já lá no Santuário da Misericórdia. Então, e posteriormente, daí, vamos dizer ali, pelo ano 2000, nós começamos, vamos dizer assim, um trabalho mais efetivo ali no Santuário da Divina Misericórdia, vamos dizer assim, fomentando nacionalmente a devoção, né? Sim. Deixa eu perguntar, voltando um pouquinho no bloco anterior, se a congregação dos Padres Marianos, de origem polonesa, né, você me falou que é de origem polonesa de 1763, não é? Se ela, lá na Polônia, hoje, né, também é uma divulgadora da Divina Misericórdia. Também, só que lá, claro, né, temos o Santuário Mundial da Divina Misericórdia, que daí não é administrado pela Congregação dos Padres Marianos. Lá tem a presença das irmãs de Nossa As Senhora, irmãs de Santa Faustina, vamos dizer assim, da congregação que ela pertencia, né? porque ela não era fundadora? Então, Santa Faustina recebeu de Jesus, vamos dizer assim, uma ordem para que ela fundasse uma comunidade. Mas ela mesma não chegou a fundar essa comunidade. Quem fundou foi o seu diretor espiritual, daí fundou a Congregação de Jesus Misericordioso. E ela era de que congregação? Ela era a congregação de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. Ah, que já tinha tudo a ver com a Divina Misericórdia. Exatamente. Mas aí quando o fundador dela funda a congregação, chama Congregação da Divina Misericórdia? É de Jesus Misericordioso. Então, ele funda essa congregação, ela daí entra nessa congregação, sai da dela e entra nessa, como que é? Não, vamos dizer assim, Santa Faustina faleceu antes de ver a fundação da comunidade. Então ela começou do zero, a congregação. Não é que muitas dessas irmãs da congregação de Santa Faustina foram para a congregação do padre? Não, essa congregação foi fundada do zero, pelo padre Miguel Sopótico. O padre Miguel. E essa congregação tem alguma referência na espiritualidade de Santa Faustina ou não? Você fala a primeira ou a segunda? Não, a segunda. A do diretor espiritual Sim, dela. a segunda, ela é fundada para difundir a misericórdia em si. A missão dela é a difusão da Divina Então, Misericórdia. praticamente, deixa eu ver se eu entendi, que tá meio complicado isso aí. Se a Santa Faustina, se eu falar uma bobagem aqui, me corrija, irmão, é uma fundadora póstuma, ou seja, uma cofundadora póstuma. É como se aquilo que Jesus falou para ela serve de carisma, de fundamento para aquilo que uma outra pessoa fundou depois que ela morreu. Exatamente. Então, Faustina. Salesianos também, né? Exatamente. Dom Bosco se baseia nos ensinamentos de São Francisco de Sales. Salesianos não foram fundados por São Francisco de Sales. Aliás, outros também, né? Agostinianos não foram fundados por Santo Agostinho, mas inspirados na espiritualidade de Santo Agostinho. E é interessante porque Faustina, em alguns momentos, ela, vamos dizer assim, viveu uma ansiedade muito grande de fundar essa comunidade. Ah, ela queria. Ela queria muito, né? Então, Porque Jesus pediu para ela fundar. E ela não Jesus, obedeceu. não que ela não obedeceu, mas o discernimento vamos dizer assim, do próprio diretor espiritual percebia que Não era a hora. que não era o lugar dela nessa nova comunidade. É muito interessante. Ué, mas e o Abelhudo depois ele fundou? Exatamente. Veja que interessante. Como era isso? Explica direito isso aí, irmão. É que eu não estou entendendo nem. O diretor espiritual disse para ela: calma, irmã, não é a hora de fundar. Mas Jesus pediu, pai. Não, mas vamos esperar mais um pouquinho. Ela morre, aí ele funda. Ou por remorso. Não foi por remorso. Na verdade, o padre Miguel Sopótico, ele tinha esse desejo muito grande de difundir a misericórdia e de cumprir, vamos dizer assim, aquilo que Jesus estava pedindo à irmã. Mas é interessante porque a Faustina é conduzida por Jesus a entrar nessa comunidade de Nossa Senhora Mãe da Misericórdia. E era uma comunidade que ela vivia muito as obras de misericórdia. Aham. E então elas tinham que cuidar de educandas, elas tiravam muitas meninas na época da prostituição e devolviam, vamos dizer assim, essas meninas para a sociedade com algum emprego, né, com uma vida mais digna. E então
Faustina, ela queria uma vida também mais contemplativa, uma vida que ela pudesse ficar mais na adoração, mais diante de Jesus, né? E ela se queixa muito, né, durante a vida dela no convento, que ela queria estar nessa nova comunidade, queria ser mais contemplativo. E aí Jesus disse para ela, não, depois de um discernimento com o diretor espiritual e também através das revelações, que o lugar dela seria nessa comunidade, né? Que essa comunidade viria depois, como um cumprimento, vamos dizer assim. Então, de alguma maneira, ela permaneceu na comunidade dela, mas o grande desejo dela, o coração dela, já estava na nova, sem a nova existir. Exatamente. A gente Nossa, percebe complicado isso, hein? que Faustina era mística, né? Nós vamos perceber muito no diário profecias, coisas que vão acontecer e se cumprir futuramente, né? A gente vai... Olha, gente, não presta bem atenção no que o irmão está falando. Não se trata de oráculos e nada disso. É uma coisa que na Bíblia se chama palavra de conhecimento, palavra de ciência. Outro dia até eu falava com um bispo. Digo ou não digo o nome? Não vou dizer o nome, não. Mas num grande evento, né? Vou dizer o nome dele. É Dom Edson, é bispo auxiliar da Lapa em São Paulo. Ele é da área de catequese da CNBB e ele ficou bispo em 2024. E ele que celebrou a missa de encerramento do Catequistas Brasil. Nós estávamos para entrar para a missa, eu tinha terminado a palestra, sei lá o que, eu fui o último padre que chegou lá, me paramentando, ele me chama num canto e disse assim, se hoje eu estou aqui, devo um pouco ao senhor. Eu levei um susto. Falei, por que, Dom? Eu nem lembrava mais dele, né? Ele falou, você não lembra que foi na minha paróquia? Eu falei, desculpa, mas qual era a paróquia? Ele me disse, lá na Brasilândia, não sei aonde, o senhor foi lá, e no final da missa, mas já faz tempo isso, ele falou que, eu não lembro, mas ele falou que eu virei para ele, na frente do povo dele, ele era padre, pároco, eu falei, olha, o senhor vai ser bispo. Ele ficou todo desconcertado e tal, o povo sempre brincava com ele, né? Até que um dia veio a nomeação do Papa Francisco, daí o povo disse, tá vendo que o Padre Joãozinho tinha razão. Olha Aí, isso. o que é isso, né? Eu falei para ele que, o que é isso? Isso é uma coisa chamada palavra de ciência. Jesus exercitou isso, por exemplo, a samaritana, vai lá falar pro teu marido, não tem marido. Ah, tá certo, teve 5 e o que tens não é teu. Aí ela vai pro povo e diz, achei um profeta. Ele falou tudo que eu estou fazendo, né? Exatamente. É palavra de ciência. Mas não é só, não precisa ser um grande místico. As mães têm isso, leva guarda-chuva, a gente não leva volta molhado, não é isso? Exatamente. E Santa Faustina tinha esse talento, esse dom? Eu acredito que o senhor trouxe muito bem isso, né, com a palavra de ciência. Os grupos da renovação trazem muito forte isso também, né? E Faustina tem dois episódios muito fortes no diário, né? Que ela fala que, por exemplo, que Varsóvia ia sofrer muito vamos dizer assim, com a guerra, por conta que ali era cometido muitos abortos, e vai dizer que outras cidades não seriam destruídas, por exemplo. E isso realmente se concretiza depois na história. E também existe uma profecia, né, que da Polônia surgiria uma grande centelha que falaria ao mundo da divina misericórdia. E essa centelha depois se torna, né, a gente descobre que é o Papa João Paulo II, né? E também percebemos no diário outro episódio, né, que ela acaba dizendo que a devoção ia ser proibida, e a devoção realmente foi proibida por um tempo, né, foi perseguida por um tempo, mas ela diz que depois essa devoção ressurgiria na vida da igreja, né, e realmente, né, aconteceu como ela havia intuído, vamos dizer assim. Irmão, um padre me falou que ele não gosta de ler o Diário de Santa Faustina porque ele acha humano demais. Humano demais eu digo assim, que ela não se preocupou em escrever um livro, que ela colocou o que ela estava sentindo e vivendo sem filtro.
não é? Exatamente. O que cuidado, e esse padre é um grande padre da espiritualidade do coração de Jesus, não vou dizer o nome dele, mas ele disse, não, Santa Faustina é demais para mim, aquilo lá não é um livro pensado, eu jamais publicaria, ele também é de uma editora, eu jamais publicaria o livro dela, ou um livro que viesse com tantas coisas pessoais, assim, né? Que cuidados alguém que vai agora adquirir o livro da Divina Misericórdia deve ter ao ler o diário? Por exemplo, o pessoal gosta de fazer assim, vamos abrir, né? Abrir, né? E coloca o dedo, né? Você só gosta de fazer isso. E aí é uma palavra que eu abri aqui do dia 19, aqui mesmo, do dia 19 de dezembro de 1936. Meu fundador, o Padre Deon, já tinha escrito esse livro aqui, O Ano com o Coração de Jesus, em 1919. Em 25 ele já tinha morrido e ela está aqui em 1936. Vou ler para vocês. Não sei o que eu vou ler, mas eu vou ler o que está aqui. Hoje de noite senti na alma que certa pessoa estava necessitando da minha oração. É a palavra de ciência, né? Comecei logo a rezar. De repente, conheço interiormente, olha só que forte, e sinto o Espírito que me pede isso. Rezo até me sentir tranquilizada. Existe uma grande ajuda para os agonizantes neste terço da misericórdia. Frequentemente rezo numa intenção conhecida, interiormente sempre rezo até sentir na minha alma que a oração produz efeito. Ela não diz quem é a pessoa, simplesmente que tinha uma pessoa que precisava. Sim. Faustina era frequentemente acordada, né, pelos anjos e, vamos dizer assim, a comoções interiores para que rezasse e intercedesse por pessoas, né? Então, ela está no hospital aqui nessa exatamente. 1936. Já estava doente, né? Já estava doente, que Santa Faustina acaba, vamos dizer assim, falecendo em decorrência da tuberculose, né? Tuberculose. Óssea, vamos Em dizer assim. 1938. Exatamente. O que eu li aqui, que está na metade do diário, é de 1936, está na metade. Mas ela só tem ainda mais 2 anos de vida. Exatamente. E por que já está na metade? Aqui tem aqui tem a... mas... O diário, ele tem alguns cadernos, né? E daí ele termina com um caderno que é Minha Preparação para a Santa Comunhão, vamos dizer assim. Por isso que é o caderno 5? Que é o caderno 5, exatamente. Quantos cadernos tem? São 6. São 6 cadernos, mais o Minha Preparação para a Comunhão. Tem as notas aqui, né? Exatamente. Então, o diário tem muitas notas. O senhor vai ver que boa parte deles são notas de rodapé. Justamente... Dela ou de comentarista? São principalmente da Congregação dos Marianos e principalmente, depois nós podemos conversar um pouco sobre João Paulo II, né? Principalmente porque, como o senhor disse, né? É uma experiência muito intimista de Faustina. Ela escreveu muita coisa sem filtro, até porque ela era analfabeta. Então, não escreveu para publicar, né? Não escreveu para publicar. Escreveu em obediência ao diretor. Praticamente a maior penitência que ela recebeu na vida, né? Exatamente. Queimou. O diretor espiritual disse, você fez um pecado. Então me absolve, eu te absolvo. Então, penitência escrever de... Então, o que aconteceu? Para que a igreja permitisse que o diário fosse publicado, João Paulo II pede para que um professor dele, teólogo na Polônia, ele faça a revisão do diário. E o diário foi todo revisto. Então foram colocadas notas de rodapé para colocar o real sentido das coisas. Irmão, mas realmente estranho, porque o caderno 2 já está em 1936. Você lembra mais ou menos que ano que o diretor espiritual mandou ela reescrever? Mais para o meio da vida dela, ela viveu 33 anos, né? Porque será que alguma parte de idade, ela mais ou escreveu menos. depois? Então, ela reescreveu uma parte? Ela reescreveu o primeiro caderno. Só o primeiro caderno. Só o primeiro caderno. Depois, a partir do segundo caderno... Gostou, né? Isso. Então esse primeiro é Recordações. Mas tem Exatamente. 1º de maio de 1933. Sim, porque daí ela foi recordando, né, conforme a conversa dela, porque tem um outro livro que se chama Cartas de Santa Faustina. Então, a partir das cartas também foi possível remontar, vamos dizer assim, aquilo que está escrito no diário. Caderno 1. Mas aí, terminado o caderno, fim do primeiro caderno do manuscrito diário. Aqui, ó. No sábado já voltamos de Cracóvia a Vilnius.
a passagem, passamos em Częstochowa, falei certo? Częstochowa, Częstochowa, exatamente. quando estava rezando diante da imagem milagrosa, senti que são agradáveis, pensamento interrompido. Quer dizer, aí tem uma nota aqui, 256, aí tem que ir lá atrás. Tem que ir lá ter atrás e entender explicação. por que esse pensamento foi interrompido, né? Entender um pouco o contexto daquilo que ela estava Aí escrevendo quando ali. chega no caderno 2, já é 1935, perto da morte. Perto da morte. Porque ela nasceu em 1909 e nós já estamos em 1935, ela vai viver até 1938, Exatamente. às portas da Segunda Guerra Mundial. Ela não viveu a Segunda Guerra Mundial, então. Não chegou a viver, né? Mas ela, vamos dizer assim, já sabia que viria a guerra, né? A gente Ela vai... teve algum contato com Maximiliano Maria Kolbe? Não chegou Mas a ter teve uma contato. certa idade, né? Os dois foram contemporâneos, porque ele é morto no campo de concentração na Segunda Guerra. Então, na Polônia, em algum momento, São Maximiliano Maria Kolbe e Santa Faustina foram contemporâneos. Foram contemporâneos, mas não chegaram a se conhecer. Não chegaram a se conhecer. Não chegaram. Tá certo. A única ligação com, vamos dizer assim, que Santa Faustina tem com algum santo da igreja, que a gente percebe muito forte, é com Santa Maria Alacoque, né? Que Santa tem... Margarida Maria. Isso, Santa Margarida Maria, porque ela tinha uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Opa, já vamos falar sobre isso, que lhe interessa saber do Sagrado Coração de Jesus e Santa Faustina. Vamos fazer um intervalo e voltamos para o último bloco. Estamos de volta com o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar. Hoje entrevistando o irmão Tiago Radaeli, que é irmão mariano, né? Que trabalha em Curitiba, na editora da Divina Misericórdia, que publica esses belíssimos livros que ele me deu de presente. Eu agradeço muito. A irmã Faustina, Biografia de uma Santa, que procura retratar a vida de Santa Paulina, de Santa Faustina, de 1909, né, até 1938, às portas da Segunda Guerra Mundial. E também, numa edição bastante bem cuidada, né? Parabéns aí pelo cuidado, tem até aqui dourado e tal, porque é um livro para ser de cabeceira, né? Exatamente. Como é que a pessoa lê esse livro? Qual conselho você dá para a pessoa ler? Porque biografia é para conhecer a vida dela, mas isso aqui é para alimentar a alma com aquilo que alimentou a alma dela, não? Eu diria para começar pela biografia, sabe, padre? Porque a biografia, ela, vamos dizer assim, ela contextualiza aquilo que nós vamos ler depois no diário. Então, primeiro porque, como eu disse, existem pedaços remontados dentro do diário, então isso vai ajudar a uma contemplação, um entendimento mais amplo daquilo que Santa Faustina queria de fato dizer. Segundo que o livro, ele não é um livro doce, né? Não é aquele livro que você lê e você... Conta uma história. Ele não conta uma história, ele conta uma experiência. Então, muitas vezes, Faustina vive momentos felizes, mas Faustina traz muito uma dimensão de um sofrimento que ela tinha por conta de sua saúde física. O diagnóstico dessa doença de Faustina foi um diagnóstico muito tardio, então ela sofreu muito sem saber qual era realmente a doença dela. Então, nós vamos perceber que Faustina, no diário, fala muito sobre o sofrimento. Essa temática, ela é muito forte, né? E depois ela tem as experiências, né, com o céu, que são muito belas, mas ela também tem as experiências com o inferno, vamos dizer assim, que ela acaba conhecendo essas realidades, né, que Jesus permite a ela, né? Então, como assim? O livro, vamos dizer assim, ela vê o inferno? Como é que é? Ela chega a ver, né? Ela contempla o céu e também acaba vendo o inferno, né? O que acontece com a alma, vamos dizer assim, que não adere aos planos de Deus. E o purgatório também ela vê? Porque você disse antes que ela tem também
essa missão de rezar pelas pessoas que estão no purgatório. Isso é um pouco mais da congregação, mas Faustina também tem essa Também tem. visão do purgatório. Então, e isso é interessante porque, vamos dizer assim, a oração do Tem algum terço número da aqui que ela misericórdia descreve o inferno? tem, padre. Agora de cabeça eu não vou saber citar agora para o senhor, Também não né? interessa muito querer saber. Vamos logo nos preocupar com o céu, né? Deixa o inferno para lá. E tanto que Santa Faustina tinha essa ânsia muito grande de ir para o céu, né? Então, a gente percebe muito nos escritos do diário, Faustina dizendo, né, que ela sofre esse exílio aqui na Terra, né? Porque ela deseja muito estar com Deus nos céus, né? Aqui eu estou lendo, enquanto o irmão vai falando, você já leu várias vezes o diário? Eu já li várias vezes. Tá, imagino mesmo. Nós estamos agora nas últimas páginas do último caderno, que é o caderno 6. Nesse caderno 6, nós estamos às portas da morte, né? Porque eu imagino que ele tenha sido escrito em 1938, aqui, a Conferência sobre a Luta Espiritual, anotações de um retiro, e ela já estava com 2 de junho de 1938, um retiro de 3 dias no ano da morte. Bom, mas ela vai morrer em que mês? Em outubro de 1938. Bom, ela está fazendo ela vai morrer de tuberculose em outubro de 1938 e em junho, que é 2 de junho, ela faz um retiro em Cracóvia e ela ainda faz todas as longas anotações do seu retiro. Se você quiser saber o que Santa Faustina meditou no retiro, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses antes da morte. Você tem registrado. Tem registrado. Agora, sabe o que está me chamando a atenção? 1909, 1938, dá 30 anos. Eu sempre imaginei Santa Faustina, 50, 60 anos. Você falou que você tem que idade? 38? 38. Você já viveu mais que Santa Faustina. Já vivi mais que Santa Faustina. Ela faleceu aos 30 anos. Exatamente. Aliás, 29. Né? 1909, 1938. Anos, exatamente. 29 anos. Quer dizer, uma jovenzinha, né? Nunca chegou aos 40, nunca chegou aos 30 anos. Nunca chegou aos... E deu para deixar todo esse legado espiritual em 29 anos de vida. 29 anos de vida. Mas é interessante porque essa experiência de Faustina começa desde a sua infância, né? Que ela vai dizer que o momento mais feliz dela é quando ela faz a primeira comunhão, e ela vai desenvolvendo essa espiritualidade eucarística muito forte, tanto que ela vai dizer que, né, que ela é Maria Faustina do Santíssimo Sacramento, e isso vai se tornando cada vez mais profundo, até que ela começa a ter essas visões místicas, né, profundas na vida dela. E Santa Faustina, ela foi a apóstola da misericórdia sem sair de dentro do, vamos dizer assim, de dentro do mosteiro dela, né, de dentro do convento. E toda essa força da espiritualidade de Faustina, vamos dizer assim, foi, vamos dizer assim, sem pregar ao mundo, né? Foi vivendo, vamos dizer assim, no dia a dia, foi praticando essas obras de misericórdia dentro do convento, né? Quem difundiu de fato a devoção à misericórdia foram os outros, né? Foi seu diretor, confessor. Olha, em 1938, no mês de junho, ela faz esse retiro, portanto, mês do Sagrado Coração de Jesus, e é curioso que nesse retiro ela diz assim, Deus meu, embora os sofrimentos sejam grandes e se prolonguem no tempo, aceito de boa vontade. E aí ela continua falando sobre isso, e aí ela diz assim, hoje, tem aqui uma nota que é a 613, eu estou muito curioso para saber o fim da vida dela, 613. Provavelmente, irmã Faustina teve a visão do coração de Jesus no dia 24 de junho de 1938,
na primeira sexta-feira do mês, que é a primeira sexta-feira, logo depois de Corpus Christi. Até hoje é assim. E aí ela diz, hoje, eu peguei aqui no ponto, irmão. Hoje, portanto, hoje é 24 de junho de 1938, 3 meses antes da morte dela. Vi o Sacratíssimo Coração de Jesus no céu em grande esplendor. Da chaga saíam esses raios que se espalhavam pelo mundo inteiro. Então, é o momento que ela tem a visão dessa imagem que hoje nós temos, ou ela cultivou essa imagem durante toda a vida? Ela cultivou durante toda a vida, né? Porque Jesus foi aparecendo para ela diversas vezes, né? E Faustina não conseguiu realizar de forma muito rápida essa vontade de Jesus, né? De pintar a imagem. E ela também foi compreendendo o significado de tudo isso ao longo da vida. Então, neste momento, vamos dizer assim, ela está no final da vida, né? Ela anseia por estar com Deus, anseia por estar, vamos dizer assim, diante desse coração misericordioso de Jesus, vamos dizer assim, né? Então, ela vai, vamos dizer assim, a vida dela, né, vai ser tentar cumprir esse desejo, né, de pintar o quadro, de deixar o quadro conhecido, né, de cumprir, vamos dizer assim, a difusão da misericórdia para o mundo. E o Sagrado Coração de Jesus, que já era uma imagem muito conhecida desde Santa Margarida Maria, você disse no bloco anterior que ela era grande devota de Santa Margarida Maria. Santa Margarida também viu essa imagem que hoje é Exatamente. popular. Coração pegando fogo para fora do peito, coroado de espinhos, não é? O coração de Jesus traspassado na cruz. A diferença é que o sangue e a água na imagem de Santa Faustina é de luz, não é? É de glória. Sim, porque o mistério da misericórdia e a pintura, ela reflete muito com aquilo que acontece no evangelho do primeiro domingo após a Páscoa, né? Jesus que aparece para O domingo Tomé, da misericórdia? isso, domingo da misericórdia, Jesus que aparece para Tomé, que pede para colocar as mãos nas chagas, né? Então, está muito ligado com o mistério do surgimento da igreja também, né? Que dos sacramentos surgem, né? A partir de todo o sangue, de toda a água de Jesus que sai da cruz, né? Então, o mistério da misericórdia de Deus que a gente percebe nessa devoção à misericórdia a partir daquilo que Santa Faustina nos traz, é ligado ao mistério da igreja, né? Ao mistério até mesmo daquilo que acontece na missa, né? Porque a própria oração vai dizer, né? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade. Então, tudo isso, vamos dizer assim, é como que se lembrasse a Deus, né, de que Jesus veio ao mundo para nos resgatar, para nos trazer misericórdia. E um raio azul, né? Não, um raio deveria ser branco, né? Pois a Branco, pintura então, não pegou e o outro bem, vermelho. e o outro vermelho. Então, Um é a a água, outra é o e o sangue. outro é o sangue. Só que a diferença da imagem do coração de Jesus, a espiritualidade do coração de Jesus, baseada em João 19, um soldado traspassou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Em Santa Faustina, este coração da cruz é visto como um coração da luz, ou seja, o coração de Jesus, se eu pudesse dizer assim, no céu, glorioso, ressuscitado, continua não mais derramando sangue e água, mas a luz do Exatamente. batismo e a luz da Eucaristia, que a água é o Isso. batismo e o vermelho é a Eucaristia. Seria isso? Essa é justamente a centralidade da imagem de Jesus misericordioso, né? Por que que a imagem correta, vamos dizer assim, mais correta de Jesus misericordioso é essa com fundo negro? Essa Porque, daqui. exatamente, porque significa alma sem Cristo, sem a luz de Deus, sem a luz dos sacramentos. E Jesus é a luz da alma, por isso ele é representado dessa forma tão clara, né, que sai dessa escuridão. Porque, na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande de representar aquilo que Faustina viu. Tanto que ela reclama, né, que a imagem não ficou tão bela quanto o Cristo que aparecia a ela. Ela chegou a ver as pinturas? Ela chegou a ver a primeira pintura. Mas é interessante, padre, por quê? Porque não tem como você representar um corpo glorioso, né, um corpo de luz. É difícil, talvez como
uma imagem holográfica, talvez fosse possível, né? Mas não tem como você traduzir, vamos dizer assim, luz para tinta, né? E a gente falava, né, sobre essa questão, né? Jesus, Vários da Divina Misericórdia, um efeito, cinema que sai a luz ali. A gente olha e vê aquela luz saindo, porque realmente, né? Se pintar já não é mais luz. já não é mais luz, então não tem como representar isso. Então o pintor tentou trazer isso de uma forma mais Tem que ir pro céu. aproximada possível. Tem Tem que ir para o céu ou então ter a graça de ver Jesus em glória, vamos dizer assim. Mas pode demorar um pouquinho, né? Santa Faustina não veio a hora, né? 29 anos, né? Exatamente. Irmão, para conhecer melhor a Santa Faustina, com certeza nós temos que ir para o coração daquele que ela profetizou, o Papa João Paulo II, né? Então quero te convidar para um outro programa, quem sabe até próximo, né? Quem sabe na semana que vem, para entrarmos no coração deste outro santo, né? Da Divina Misericórdia, que instituiu, né? O Domingo da Divina Misericórdia. E Exatamente. que beatificou e depois canonizou Santa Faustina. Exatamente. Mas nós vamos descobrir nesse programa, padre, que se a gente conseguir gravá-lo, né? Que esse cuidado, né, de João Paulo II vem desde quando ele faz a sua primeira experiência como seminarista, depois como bispo. A gente vai percebendo que João Paulo II acompanhou Faustina por um grande tempo. Ele conheceu? Ele não chegou a conhecer pessoalmente Santa Faustina ali, mas porque ele era muito jovem enquanto Santa Faustina, vamos dizer assim, Porque já era nasceu em irmã, né? 1920, ela morreu em 1938, portanto, quando ela morreu, ele tinha 18 anos. Exatamente. Inclusive, né, a autora, né, de um dos livros que nós temos, ela faz essa aproximação, talvez eles possam ter, vamos dizer assim, ele muito jovenzinho e ela já como irmã, né, tendo se cruzado em algum colégio lá pela Porque ela também não estava no Instagram, né? Não, Né? Não tem e Facebook nessa época não da existia. irmã, e ainda mais querendo ser contemplativa. Exatamente. E só escrevendo isso aqui em obediência ao diretor espiritual. E Faustina foi muito transferida também, né? Porque Faustina tinha um coração muito dócil, aceitava muito fácil as coisas, então ela foi muito transferida durante a vida, né? Ah, é? Então a gente não sabe ao certo quanto tempo ela ficou na mesma cidade onde João Paulo II vivia, Ele vivia em Cracóvia? em Cracóvia, né? Muito bem. Gente, conhecemos aqui bastante sobre Santa Faustina a partir do relato apaixonado do irmão Tiago Radaelli, que voltará para falar para nós sobre João Paulo II, né? Ele que é da congregação dos padres marianos, fundados também na Polônia, onde viveu esta mulher que nos deixou seu relato sobre a misericórdia divina. Esse é o diário de Santa Faustina e este aqui a biografia de uma santa, né, que você pode conseguir no editoradivinamisericórdia.com.br. Obrigado, irmão. Obrigado. Padre Reginaldo Manzotti, com você agora a sua experiência de Deus.